São mais ou menos 6 horas da manhã. O sol apenas colocou a face de fora. Levantou-se da rede que dorme só Deus sabe onde. Venho para mais uma reportagem na manhã de hoje, e desta vez na zona rural. 17/6/2021. Este é exatamente o sítio Malissa, município de Glória do Goitar. Foi aqui que Dona Josefa, minha mãe, nos criou. À medida que ela casou com seu Leopoldo, ela veio morar aqui e viveram cerca de 50 anos. Lembramos que o casamento no passado ele vigorava, era durativo. Hoje é um fogo de palha. Em 100 que casam, tão somente 30 vigoram e amam para sempre e eternamente. Tão somente porque há recheio do amor e fidelidade no casamento. No passado, as mulheres não casavam por ambição, por interesse. Hoje não. É meu bem e com meses depois é tão somente os meus bens. Dona Josefa vivia aqui orgulhosamente. Porém, antes eu peço que todos vocês deixem um like e se inscrevam no canal, diretamente pelo YouTube, Bartolomeu Comunicador. Eu fico super grato. Até porque, tendo você, meu amigo ou minha amiga, como participante do canal, além de dar o like e inscrever-se, é claro que compartilhe para muita gente. Dona Josefa e seu Leopoldo diziam que este lugar aqui era o ponto de refúgio, de tranquilidade, de descanso e de muita paz. Dona Josefa deixou bem claro, e seu Leopoldo, que só sairiam daqui tão somente depois da morte. A zona rural hoje está de perder de vista. Jesus pincelou, com um pincel verde, o quadro da natureza. É um verde escuro, um verde amarelado, um verde céu. Tudo isso porque a natureza permanece aqui na zona rural. A gente observa que a zona rural hoje está despovoada. Antes não era assim. Era bem povoada. A marginalidade escafedeu os moradores que moravam na zona rural para a cidade, onde muitos morreram depressivos e ansiosos, ao lembrarem do pedaço de chão que deixaram como sua fortaleza para trás. Eles gostariam de viver aqui na zona rural, morarem aqui e terminarem a vida de cada um aqui, é claro. Esta foi exatamente a casa. À medida que eu me casei em 2001, eu vim morar aqui. Saí daqui 5 anos depois, em 2000, não é? Saindo daqui 5 anos depois da casa em que vivi, em 2006. Aqui nasceram meus 2 filhos, Maria Eduarda e João Paulo. Já Michele Gerlen nasceu na cidade. À medida que eu saí daqui, Dona Josefa morava naquela casa com seu Leopoldo, que ainda estava vivo na época. Eu dei a casa para que eles morassem, porque era mais confortável e melhor para eles. Por conta da minha profissão e dos riscos que eu corria todas as noites ao vir do trabalho, eu tive que me refugiar na cidade. Porém, o meu coração ainda permanece aqui. Gostaria de morar aqui, viver aqui, e só sair daqui com a morte, como disse Dona Josefa. Dona Josefa se isentou da zona rural em 2012. Depois a gente conta com detalhes o que aconteceu com Dona Josefa. Algo inesperado, que ela não esperava, não acreditava. E realmente, infelizmente, aconteceu. Quando nós passávamos muita fome durante o verão,
já que o inverno de antes não tinha sido bom e sim escasso. Dona Josefa parece que previa que o inverno do ano seguinte seria bem melhor do que o que passou. Ela não parava no tempo. Assim que Jesus abria a torneira santa das nuvens e irrigava o solo, Dona Josefa tratava de plantar aquilo que chegasse em primeiro: batata, milho, feijão de corda, feijão de pé, macaxeira, girimum e outras coisas mais. Tudo isso para nos livrar da sequela da navalha da fome. Seu Leopoldo era um homem super despreocupado, descansadíssimo, não estava nem aí para as dificuldades do dia a dia. A palavra preocupação não estava no dicionário de seu Leopoldo. A mesma se encontrava a quilômetros de distância, enquanto Dona Josefa pensava e se preocupava dobrado para criar os filhos, para não ver nós passarmos tanta fome. Dona Josefa e seu Leopoldo ensinaram a gente as lições do bem. A preocupação deles era que nós jamais nos isentássemos do amor, da união, da fraternidade, do respeito, do afeto e da honradez. Eles diziam que tudo isso são luzes que só são acesas no disjuntor da credibilidade, e que o homem, em momento algum, perdesse a sua honra, sua origem e seu caráter. Pois quando o homem perde tudo isso, ele fica como uma folha seca bailando ao vento e sacrificada pelos temporais do sofrimento. Agradeço a Deus por tudo, por ter feito de seu Leopoldo e Dona Josefa os meus eternos pais. Dona Josefa era afinadíssima comigo. Ela me dizia, parece que eu ser um filho diferente, já que eu era super educado, respeitador, entendia e compreendia Dona Josefa e aceitava tudo o que ela dizia. Bom que todos os filhos fizessem assim, para que todos os pais tivessem orgulho deles enquanto vivessem, mas muitos não estão nem aí para isso. Sacrificam os pais, aqueles que os deram a vida, menosprezam-os e os jogam na sarjeta do abandono. Esta foi exatamente a casa que Dona Josefa construiu com lágrimas, com suor e muita batalha. Batalha de sofrimento, trabalhos ríspidos. Passando muita fome, economizou alguma coisa e construiu essa casa, bem pequena, que com o tempo ela foi esticada pelo seu genro, que fez parte da família e veio morar aqui. Agora a gente vai mostrar com detalhes a casa centenária de pau a pique, uma casa de taipa, que apresentava risco de cair na década de 70. Ainda me lembro. Dona Josefa, à medida que casou, veio morar aqui. Exatamente neste plantio de milho, a casa era erguida. Apresentava muitas fissuras e pendente a cair. Dona Josefa aqui viveu com seu Leopoldo entre esta casa que era fabricada aqui e naquela dali que ela construiu, logo depois da queda desta, que a gente mostrou o lugar, cerca de 50 anos. Aqui eles viveram momentos bons e momentos ruins. Eu acredito que mais ruins do que bons. Seu Leopoldo trabalhava para terceiro e ganhava muito pouco. Não poderia construir uma casa. As mulheres do passado não eram vaidosas. Elas acompanhavam os esposos onde quer que eles fossem. Mesmo que eles fossem dormir debaixo de uma ponte, ali elas estavam também. Muitas mulheres de hoje não. Vivem tão somente forradas no mar da alegria e na cama do descanso. Mas nem todas
valorizam e amam o marido, ou seus maridos, como deviam. Nada mais do que escrever um cenário de ingratidão. Era exatamente aqui neste lugar que a casa era erguida. Dona Josefa, no momento de fome, tratava de cozinhar um ovo para partir para 4 filhos. Aí você me pergunta: ô Bartolomeu, e seu Leopoldo e Dona Josefa? Dona Josefa inventava uma coisa rápida: um molho de pimenta colocando coentro, cebola e pimentão. Molhava na farofa e comia. A farofa, para quem não sabe, é a farinha mexida na água quente, pois muita gente comia no passado. E acredito que muitos saboreavam também farofa pura, porque a gente também comia aqui farofa com sal. Dona Josefa Joana da Conceição aqui abortou alguns fetos. À medida que ela viu nascerem, também ela viu morrerem alguns dos seus filhos. Aqui nasceram Bartolomeu, José, Silvânia, Natanael, Rosendo, Manuel e Teones. Natalício já morou ou nasceu naquela casa que Dona Josefa construiu logo depois, após a antiga desabar. Seu Leopoldo morava aqui junto de sua mãe. Passou muitos anos. À medida que a sua mãe morreu, seu Leopoldo pensou de escolher a sua cara metade para construir a família. Foi até no sítio Urubu, encontrou Dona Josefa, que simpatizou também por seu Leopoldo e disse que sim, desde que os seus pais combinassem. Se dissessem sim e carimbassem com o carimbo da compreensão, da aceitação, seu Leopoldo receberia o coração de Dona Josefa e não deu outra. Dona Josefa aqui perdeu 3 dos seus filhos. Natalício nasceu e morreu naquela que Dona Josefa construiu, que a gente mostrou agora há pouco. Dona Josefa aqui perdeu Rosendo, perdeu Manuel e Teones. Aliás, se isentou deles, porque os mesmos estão com Deus. Dona Josefa, à medida que falava de Rosendo, ela chorava bastante. As lágrimas respingavam o solo. Ela dizia que o maior pesar dela era saber que também Rosendo morreu com fome. Dona Josefa me disse que Rosendo contraiu sarampo. Era um tempo difícil, de muita pobreza. E ela não tinha uma comida mais sofisticada, mais leve, para dar ao Rosendo. Ele, apesar de muito fastio, teria que comer aquela comida grotesca. Muitas vezes não entrava. Ele vomitava. O que comia botava para fora também causou mal intestinal. Rosendo estava o couro e o osso e a pele, segundo Dona Josefa. Era um menino sadio que gostava de cantar. Era um tagarela. Enquanto minha mãe estava limpando o mato, Rosendo estava sentado no saco, cantando e contando histórias para Dona Josefa. Dona Josefa ria e o tempo passava rapidinho. Minha mãe disse que um certo dia acordou cedo e foi até a Rosendo, que estava doente e fraco. Rosendo já teria acordado. Ele acenou para Dona Josefa, já falando baixinho, cansado, que queria um copo de água. Dona Josefa disse à medida que deu água a Rosendo. Rosendo olhou para ela com olhos respingando e perdidos no tempo. Como se naquele momento ele já estivesse se despedindo de Dona Josefa.
dizendo: mãe, chegou minha hora. Mãe, obrigado por tudo. Mãe, eu vou para os braços de Deus. E obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Ficas com Deus que eu vou com Deus. E dizes aos meus irmãos que eu amo muito eles. Dona Josefa, quando lembrava, chorava bastante. Mas também a gente, fazendo essa reportagem, a gente lamenta. A goela obstrui, tão somente porque a gente está falando de um fato real, de dor, de lágrima e sofrimento, pela perca do Rosendo e o sofrer de Dona Josefa. Lembramos que esta casa centenária, para onde veio Dona Josefa, após o casamento, ela desabou na década de 70, numa enxurrada no mês de maio. Nós não tínhamos para onde ir e nos refugiávamos na casa de parentes, é claro. Depois, os moradores solidários ergueram a casa de Dona Josefa, um quarto que desabou. Aí a gente veio morar aqui definitivamente. Portanto, a gente, àquela altura, não teria fugido da área de riscos. Dona Josefa era uma mulher criadora, trabalhadora, disposta, ativa e objetiva. Ela vendeu alguns animais e, com um dinheirinho, ela fez uma casa de tijolo cru. Apenas a metade desta casa. Só havia um quarto, uma sala e uma cozinha. Portanto, àquela altura, nós dormíamos no chão, em redes de saco. Era a maior pobreza da vida da gente. Dona Josefa se preocupava porque a casa era de tijolo cru. E quando vinha a forte invernada, o impacto da chuva demolia os tijolos da casa. Dona Josefa não sabia o que fazer, a não ser apelar para Deus para maneirar a chuva. Ela ficava dentro e fora, procurando colocar palhas de coco para encobrir a parede, para que a água não derretesse os tijolos. Dona Josefa se preocupava também para que eu estudasse. Ela me dizia que eu era inteligente e não queria me ver morrendo leigo. Para fazer o primário, eu fiz no Sítio Urubu. O colegial, no João Vieira Bezerra. Eu lembro que quando eu saía daqui, Dona Josefa ficava na janela, pedindo a Deus e rogando por mim, para que nada de ruim acontecesse. Eu ia a pé e voltava a pé. Saía com fome e voltava com fome. O tempo não deu condição de me comprar um saquinho de pipocas no intervalo do colégio. À medida que eu chegava à noite, Dona Josefa estava acordada, dizendo que já esperava por mim. Tão somente bastava que eu batesse na porta, que ela já gritava de lá: "Tô acordada, tô". Ela sempre me chamou de Tô, um apelido carinhoso. Nunca me chamou de Bartô e nem Bartolomeu. E assim que eu chegava, ainda com fome, sem ter nada para comer, eu ainda ia dar umas vasculhadas nos assuntos aplicados pelos meus professores. Porque no outro dia de manhãzinha, eu arribava para as terras da usina Petribu, para limpar mato, cortar cana, roçar mato e arrancar toco. Passei um dos piores momentos, trabalhando com fome. Tudo isso para não ver seu Leopoldo, Dona Josefa e meus irmãos morrerem de fome. Dona Josefa aqui foi uma mulher que gostou de plantar de tudo, frutas e legumes. Ela disse que era para nós não mexermos em coisas alheias, pois se nós mexêssemos, nós éramos corrigidos. Hoje é muito diferente. Muitos filhos de famílias estão fazendo o que quer. Chegam em casa com uma arma e a mãe não pergunta nem o pai de onde foi.
chega com um saco de macaxeira ou milho. Eles não dizem se eles compraram e com qual dinheiro foi. É, portanto, que muitos pais hoje estão pagando um preço muito alto. Seus filhos já estão sendo ausentados e muitos já foram mortos. Então, somente pela malcriação, pelo desmando administrativo do lar dos próprios pais, que não deram conselho, não aplicaram regras e nem determinaram um caminho sóbrio, fértil, para que seus filhos seguissem. Toda vez que eu chego nesse sítio, eu lembro dos meus pais. Figuras importantes, conselheiros e amigos que projetavam o trajeto de minha vida. Seu Leopoldo morreu em 2010, em 19/6/2010, com mal de esôfago, no Hospital da Restauração. Dona Josefa morreu em 2014. Visto que rompesse um vaso sanguíneo no cérebro dela, ela morreu com neurisma cerebral. E aquele rompimento do neurisma cerebral, é claro que 80% do seu cérebro foi comprometido, segundo os médicos. E Dona Josefa não tinha nenhuma possibilidade de voltar para casa com vida e se tornar sã. Pois se ela viesse, ela traria uma grande sequela. Poderia ficar cega, permanecer numa cadeira de rodas, não ouvir e nem falar mais. O que para a gente foi uma grande dor, a perca de Dona Josefa. Um vazio imenso e impreenchível na vida da gente. Quando seu Leopoldo partiu, a gente ficou escorado num pilar do corpo de Dona Josefa. E quando Dona Josefa também foi embora, o pilar desabou. A gente ficou em queda. É muito triste quando a gente recorda o passado. Vê tão somente pelos olhos das grandes recordações, mas não sente a presença corpo a corpo, sentindo o calor dos pais. A minha mãe foi uma mulher cuidadosa, trabalhadora e dona do lar. Dona Josefa nunca aprendeu culinária. Ela fazia comidas simples e muitas vezes gostava de fazer bolo. À medida que Dona Josefa fazia bolo, os meus irmãos saboreavam e diziam a Dona Josefa que o bolo não ficou no ponto. Dona Josefa, com aquilo, ficava um pouco triste, mas ela esperava por mim. Assim que eu chegava, Dona Josefa dizia que tinha feito o bolo e perguntava se eu queria tomar café. À medida que eu me sentava na mesa, Dona Josefa também sentava-se comigo. Era eu saboreando o bolo e Dona Josefa olhando para minha face. Não esperava e me perguntava se o bolo estava bom ou não. Eu dizia a Dona Josefa que o bolo estava gostosíssimo, deliciosíssimo. Dona Josefa, com aquilo, olhava para mim com recheio de alegria e com um riso estampado no quadro da face. Eu dizia para Dona Josefa que o bolo estava bom, até porque estava com pouco açúcar. E ela me dizia: "Foi pensando em você, filho, que eu fiz esse bolo assim. Eu sabia que você ia gostar. Já que os meninos não gostaram, fica para nós." Eu disse a Dona Josefa que aquele bolo não estava melhor porque foi um só, pois se fosse dois, era melhor ainda. Viver aqui no passado era um tempo muito bom. Aqui a gente tinha muitas amizades. As crianças, as pessoas antigas também, pessoas de suas faixas etárias, que também somavam um castelo de amizades e de simpatias. Aqui aos sábados e domingos,
e principalmente nos finais das tardes, quando nós já tínhamos feito as tarefas reivindicadas pelos nossos pais. Nós nos juntávamos com nossos colegas e brincávamos de brincadeiras sadias, como, por exemplo, pular corda, de pega-pega, bola de gude, carros de lata, de lobisomem, cabras cegas e cavalos de pau. Era um tempo mais do que especial. A gente tinha ocupação no roçado. A gente carregava água de galão, no jumento, na cabeça. A gente apanhava capim, comia comida sadia e brincava com brincadeiras sadias. Seu Leopoldo e Dona Josefa diziam que jamais sairiam desse refúgio. Aqui era uma tranquilidade só. A gente dormia cedo. Acordava-se cedo também, para trabalhar. Ele dizia que aqui era maior calma. Dona Josefa dizia que isso era um privilégio, pois só sairia daqui com a morte. Todos os dias, ao despertar da madrugada, todos nós éramos acordados pelo relinchar do jumento, o cantar do galo e os gorjeios dos passarinhos. A Maria Crueira, o Bem-te-vir e o Galo de Campina nos presenteavam com suas canções melódicas e agudas, já que a gente sabe que as cordas vocais deles são afinadas pela orquestra musical do Conservatório Regencial das Leis de Deus. E era exatamente aqui que a gente passava por momentos bons na vida. Preocupação aqui era muito pouco quando a gente era criança. Minha mãe e meu pai falavam de dificuldades, mas a gente não tomava aquilo como lição, até porque a gente era criança ou adolescente. E quando a gente está na adolescência, tudo vale a pena. A gente só passa a entender quando a gente cresce, se casa e se torna pai. Dona Josefa dizia que jamais queria se isentar da zona rural. Pois bem, em 2012 aconteceu uma cena para Dona Josefa. Cruzou no caminho de Dona Josefa algo inesperado. Foi exatamente por aqui. A lavoura estava quase que encobrindo a casa. Era um sombrio só. 4 marginais vieram nesta direção. Essa porta da cozinha estava escancarada. Dona Josefa estava cuidando do almoço de José e Natanael, que moravam com ela aqui. Os bandidos aqui chegaram, inesperadamente, todos encapuzados, exigindo de Dona Josefa dinheiro e armas e ameaçando meu irmão, que ficou com ele aqui na cozinha. À medida que o bandido se descuidou, o meu irmão saiu correndo. O pior para Dona Josefa é que ela ficou sozinha com o meu irmão, que é especial, aqui dentro de casa. Os bandidos levaram ela para dentro do quarto, reviraram todo o guarda-roupas, jogaram todas as roupas fora. A preocupação deles eram tão somente dinheiro e armas. Dona Josefa não tinha armas, ela disse para eles, mas os bandidos não queriam saber. Eles queriam mesmo levar alguma coisa de Dona Josefa. Reviraram tudo. Portanto, os bandidos não encontraram um pouco de dinheiro que Dona Josefa tinha enrolado no pedaço de pano dentro do guarda-roupa. Dona Josefa disse que, apesar do assalto, não ficou com muito medo. Os bandidos, apesar de não acharem nada,
não fizeram nada com Dona Josefa, nem sequer arrancou um fio de cabelos da cabeça dela. Ela me dizia que aqueles bandidos eram conhecidos, até porque não fizeram nada com Dona Josefa. Eu disse a Dona Josefa que eles não fizeram nada, porque foi tão somente foram as mãos de Deus em defesa de Dona Josefa, já que bandidos não têm pena de ninguém. Dona Josefa com isso não ficou tão preocupada. Ainda queria viver na zona rural e só sair daqui com a morte. Meus irmãos ficaram preocupados, nervosos, com fobia e desistiram de morar na zona rural. E foram morar na minha casa, no centro urbano, já que eu tenho uma casa em cima e outra embaixo. Dona Josefa fez parte da de baixo, o que para ela era o maior sofrimento. Ela disse que não gostava de rua, não se conformava. A rua é barulhenta, agitada e fedida, devido aos esgotos, já que o poder público não trata os seus filhos. Ela dizia que gostaria de ficar aqui, morrer aqui, e ser levada, conduzida tão somente para o cemitério, já que o umbigo dela estava plantado aqui. Ela veio também da zona rural, quando casou com seu Leopoldo. Seus pais eram também agricultores. E era o maior pesadelo de Dona Josefa quando se lembrava da zona rural. Portanto, neste momento já vou embora, em destino à minha casa na cidade.